Anderson era um adolescente com pais divorciados. Seu único sonho era ver sua família reunida novamente, e isso parecia impossível, até o dia que Anderson chega em casa com um bebê recém-nascido. Anderson, de 16 anos, sentou-se em sua cama olhando nostalgicamente para uma foto em seu telefone de sua mãe, Regina, seu pai, Robson, e ele mesmo em um piquenique. Ele desejou de todo o coração poder voltar no tempo para os momentos mais felizes com sua família. Anderson sempre sonhou em ter uma família grande, mas os eventos recentes só tornaram a pequena família que ele já tinha ser desfeita. Seus pais se divorciaram recentemente e seu pai mudou-se com uma nova mulher antes mesmo do divórcio ser finalizado. Anderson tinha um profundo apego ao pai desde a infância, então ele fez o possível para manter o relacionamento. O divórcio foi difícil para Anderson e ele sentia falta de ter os pais por perto. No entanto, não foi um choque tão grande, pois seus pais não faziam nada além de brigar. Anderson, o que você está fazendo? Regina disse, entrando no quarto de Anderson. Nada, mãe. Apenas olhando para esta foto antiga de você, eu e papai. Foi um piquenique incrível. Lembro-me de estar tão bravo com vocês por terminarem todos os morangos. Anderson disse com uma risada. Oh, sim, eu me lembro disso. Foi há tanto tempo. Uma época diferente, disse Regina, sentada ao lado de seu filho. Mas espero que você entenda que as coisas são diferentes entre seu pai e eu agora. Ele não é o mesmo homem que era antes. Ele parece se importar apenas consigo mesmo hoje em dia, ela explicou. Eu só queria que as coisas pudessem voltar a ser como costumavam ser, exclamou Anderson. Sim, bem, a vida é assim, Anderson. As coisas mudam, disse Regina, levantando-se. Vem agora, prepare-se para a escola, disse Regina, beijando Anderson na testa e saindo. Regina desejou que seu filho entendesse que seu pai não era o santo que ele tanto admirava. Robson era o tipo de cara fácil de chegar e fácil de ir. Ele gostava de coisas fáceis, então quando Regina engravidou de Anderson, ele ficou chateado por perder sua liberdade para as responsabilidades de ser pai. Mais tarde naquela semana, Anderson estava programado para conhecer a nova namorada de seu pai, Sylvia, pela primeira vez. Seu pai esperava que isso ajudasse a consertar as diferenças familiares, e embora Anderson estivesse animado para ver seu pai, ele não estava particularmente feliz em conhecer sua nova namorada. Ele ainda esperava que a família deles pudesse voltar a ficar juntos, e Sylvia só atrapalhava. Oi, campeão. Robson disse enquanto abria a porta para Anderson. Oi, pai, disse Anderson, entrando no pequeno apartamento. Estou tão feliz que você pôde vir, disse Robson quando uma jovem se aproximou dele da cozinha. Ele a beijou na bochecha, segurando-a em seus braços. Anderson, eu gostaria que você finalmente conhecesse sua nova mamãe, Sylvia, disse Robson. Anderson imediatamente se sentiu desconfortável com o termo nova mamãe, mas manteve a calma. Sylvia, este é meu filho, Anderson, acrescentou Robson. Prazer em finalmente conhecê-lo, Anderson. Ouvi muito sobre você, disse Sylvia, apertando a mão de Anderson. Prazer em conhecê-la também, Anderson respondeu casualmente. Anderson não pôde deixar de admirar a beleza de Sylvia. Havia algo muito gentil em seu rosto, mas ela não era páreo para sua mãe e nunca poderia substituí-la. Anderson, Robson e Sylvia tiveram um jantar incrível naquela noite. Anderson estava feliz por finalmente passar um tempinho com o pai. Infelizmente, a maior parte de sua atenção estava focada em Sylvia, e ele começou a se sentir como se estivesse segurando vela. No entanto, com o passar da noite, Anderson começou a gostar de Sylvia. Ambos compartilhavam o amor por quebra-cabeças e se divertiram muito resolvendo um depois do jantar. Anderson e Sylvia até acabaram trocando números. Quando Anderson chegou em casa mais tarde naquele dia, ele contou à mãe tudo o que havia acontecido. Quando Regina ouviu sobre o comentário da nova mamãe, ela imediatamente perdeu o controle. Nova mamãe? Regina gritou em choque enquanto lavava a louça. Robson perdeu completamente a cabeça? Acho que ele só estava fazendo uma piada. Admito que foi de mau gosto, mas não dê muita importância, mãe, disse Anderson, tentando acalmar a mãe que cortou cebolas furiosa. O comentário era claramente um detalhe menor que seria melhor guardar para ele mesmo. Não, Anderson. Ele não pode dizer essas coisas. Que cara de pau.
Regina disse, batendo as panelas e frigideiras enquanto continuava com os pratos em frustração. Ouça, eu não quero mais você indo lá. Ela adicionou. Mãe, isso não é justo. Você não pode me proibir de ver meu próprio pai. Anderson reclamou. Eu posso e eu vou. Eu não quero que você entre em contato ou se comunique com ele também. Regina exclamou em um acesso de raiva. Anderson sabia que não devia discutir com a mãe quando ela estava com tanta raiva. Ele tristemente saiu para seu quarto. Algumas semanas se passaram, e embora Anderson ainda não estivesse se comunicando com o pai, ele e Sylvia ainda trocavam mensagens de texto ocasionalmente. O pai de Anderson costumava ser difícil de alcançar, então seu novo relacionamento com Sylvia o ajudou a manter o controle sobre seu pai. Um dia, Anderson recebeu uma ligação chocante de Sylvia. Oi, Anderson. Eu não sabia para quem mais ligar. Sylvia choramingou em lágrimas. Seu pai me deixou, Anderson. Eu disse a ele que estava grávida, e ele simplesmente se levantou e foi embora. Não sei o que fazer. Sylvia chorou. Sinto muito, Sylvia, disse Anderson simplesmente. Ele era apenas um adolescente e não tinha ideia de como lidar com tal situação. Por favor, ajude-me, Anderson. Sou imigrante e não tenho família aqui. Estou sozinha, implorou Sylvia. Vou tentar falar com minha mãe e ver se ela pode ajudar, disse Anderson. Anderson tentou falar com a mãe, mas no minuto em que ouviu o nome de Sylvia, não quis saber de nada. Sua mãe era sua última esperança. Como um adolescente de 16 anos, havia muito pouco que Anderson pudesse fazer pela mulher. O tempo voou e Anderson ainda estava com o coração partido por sua vida familiar destruída. Seu pai se foi há muito tempo, sua mãe se tornou mais dura e todo o calor e risos evaporaram de sua casa. Uma noite, Regina estava esperando Anderson voltar para casa. Eles tinham um compromisso com o advogado e já estava ficando tarde. Onde está esse menino? Regina se perguntou, frustrada por sua 10ª ligação não ser atendida. Algo estava errado. Não era comum Anderson não atender uma ligação sua. Regina estava prestes a chamar a polícia quando a porta finalmente se abriu e Anderson apareceu na soleira carregando um bebê nos braços. Anderson? Quem é o bebê? Onde você encontrou a criança? Regina perguntou com admiração. Sinto muito, mãe, mas eu não podia deixá-lo. Este é o filho de Sylvia e meu irmão, explicou Anderson. Regina estava prestes a perder o controle. Ela não podia acreditar que seu filho a havia desafiado descaradamente assim. Mas enquanto seu sangue fervia dentro dela, a visão do bebezinho nos braços de Anderson afundou seu coração. Ela decidiu se acalmar e ouvir Anderson. Como você sabe, papai deixou Sylvia depois de descobrir que ela estava grávida. Ela é uma imigrante sem família aqui, então ela ficou sozinha depois que ele partiu. A gravidez e o parto afetaram sua saúde. E apenas alguns dias depois que ela teve alta após o parto, foi hospitalizada e acabou na UTI, explicou Anderson. E onde você se encaixa em tudo isso, Anderson? Perguntou Regina, preocupada. Eu era o único contato que Sylvia tinha no hospital. Então o médico me ligou enquanto eu estava na escola e disse que precisava de alguém para cuidar do bebê enquanto Sylvia estava em recuperação, explicou Anderson. Você tem 16 anos, Anderson. Qual era o seu plano aqui? Regina perguntou em frustração. Sinto muito, mãe, mas ele é da família. Eu tinha que fazer alguma coisa, explicou Anderson. Regina percebeu que não tinha escolha a não ser aceitar essa criança. Ela esperava que Sylvia se recuperasse logo e levasse seu filho. Mas, enquanto isso, ela deixou claro para Anderson que ele mesmo teria que cuidar de seu irmão. Anderson tentou de tudo para entrar em contato com o pai. Mas assim que ouviu falar do bebê, o homem imediatamente desligou. Anderson percebeu que estava sozinho nessa situação. Nos dias seguintes, ele assumiu o papel de babá e mãe. Ele alimentou e lavou o bebê, colocou-o na cama e nunca o perdeu de vista. O tempo todo, ele esperou receber uma mensagem do hospital informando que Sylvia finalmente havia se recuperado e poderia levar o bebê. No entanto, quando o hospital finalmente ligou, não era a notícia que Anderson esperava ouvir. Sinto informar, senhor, mas Sylvia faleceu hoje cedo por falência de órgãos, disse o médico por telefone. Anderson olhou para o menino órfão de mãe e estremeceu ao ver a estrada que o menino esperava.
Ele precisaria ser colocado no orfanato e eventualmente entregue para adoção. Anderson temia a ideia de seu irmão ser criado no orfanato, mas parecia que não tinha outra opção. Ou havia. Anderson de repente teve uma ideia maluca. Era um tiro no escuro, mas suas opções eram limitadas neste momento. Não. De jeito nenhum, Anderson. Eu não vou ser o guardião dessa criança. Regina gritou enquanto seu filho tentava apresentar sua ideia para ela na mesa de jantar. Por favor, mãe. Eu mesmo vou adotá-lo assim que tiver idade. Por favor, Anderson implorou. Não, Anderson. Sinto muito. É apenas uma responsabilidade para a qual nenhum de nós está pronto. Especialmente você. Não quero mais falar sobre isso, concluiu Regina. No dia seguinte, Anderson estava chorando enquanto arrumava as coisas do irmão, preparando-se para deixá-lo no hospital. Regina observou seu filho com o coração partido enquanto ele pegava as malas de seu irmão e caminhava até a porta em lágrimas. Regina o deteve assim que ele chegou à porta. Espere, Anderson. Talvez possamos dar uma chance à sua ideia. Quer dizer, ele é da família, afinal de contas, disse Regina. Anderson abraçou sua mãe graciosamente. Alguns meses depois, Regina tornou-se oficialmente a guardiã do filho de Sylvia. Ela até passou a amar a criança, chamando-o de André em homenagem a seu avô. O bebê André tornou-se uma parte significativa da família e todos passaram a amá-lo. A adição de André à família trouxe a Anderson a mesma alegria que ele havia experimentado antes do divórcio de seus pais. Quando Anderson completou 18 anos, ele acabou adotando seu irmão, André. Anderson já tinha uma namorada, e poucos anos depois, o casal ficou noivo. Ela ficou encantada por entrar na vida do pequeno André e assumiu um papel maternal junto com Regina. Um dia, Regina, André, Anderson e sua noiva estavam passando o dia no parque quando Robson ligou. Ele falou com Regina, tentando se desculpar por tudo o que havia acontecido. Ele ficou sabendo recentemente sobre a morte de Sylvia e agora estava preparado para assumir seu papel de pai. É tarde demais, Robson, Regina explicou enquanto observava Anderson, sua noiva, e o pequeno André brincando no parque. O pequeno André já tem uma família que o ama muito. Eu odiaria que você estragasse tudo. Adeus, Robson, concluiu Regina desligando. Esta linda história com emoção nos ensina que nunca devemos abandonar nossas responsabilidades. Robson abandonou suas responsabilidades como pai e eventualmente não pôde fazer parte da vida do pequeno André quando se sentiu pronto. O amor é uma base poderosa. O amor de Anderson por sua família os ajudou em tempos difíceis. Mesmo tendo apenas 16 anos, ele conseguiu manter seu irmão fora do orfanato e reconstruir sua família desfeita com a adição de André. Até o próximo vídeo.